Olá, boa noite. Boa noite para quem está entrando aí. Hoje nossa live vamos falar de pais e filhos, um tema que eu adoro falar, né? Que volta sempre aqui no consultório, nos atendimentos, em diversos temas. E fiquei pensando, né? Por que voltar sempre no tema de pai e mãe? Pai e mãe é falar da base, né? Os nossos relacionamentos, tudo aquilo que eu vivo na minha vida é consequência dos relacionamentos que eu tenho com meu pai e com a minha mãe. Então, por isso tão importante voltar e dar conta do assunto de pai e de mãe, né? Então, hoje o nosso tema é pai e mãe. Vou contar algumas colinhas que eu fiz para vocês e depois vou responder as perguntas que vocês me mandaram durante a semana sobre o tema. Então, estou com um caderninho aqui que eu anotei um monte de perguntas, as dúvidas, para ir conversando com vocês. Deixei meus bonequinhos aqui de apoio para me ajudar, para representar papai, mamãe e filhos, para que a gente consiga, para que eu consiga ser de uma forma trazer clara e bem objetivo para vocês a questão do relacionamento de pai e de mãe. Vamos lá? Então, boa noite aí para quem entrou agora. Boa noite, pessoal do Face. Vou dar atenção para vocês também. Tá todo mundo me ouvindo bem aí do Facebook? Olá, boa noite aí, o pessoal que está entrando aqui no Instagram também. Então, vamos lá. Um tema extremamente importante, relação pais e filhos, né? Que é a base de todos os nossos relacionamentos. Tudo aquilo que eu vivencio na minha vida, de uma certa forma, é uma projeção daquilo que eu vivenciei com meu pai e com a minha mãe. Então, muitos de temas de casais, de relacionamentos amorosos, temas financeiros, temas de trabalho, está relacionado com o relacionamento que nós temos com o papai e com a mamãe. Eu sempre falo para os meus clientes que é como se a gente imaginasse um iceberg. Lá na ponta do iceberg, até embaixo, tem todos os temas que a gente traz de uma forma consciente. Ah, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema no meu casamento, estou com um problema com o meu chefe, estou com um problema de relacionamento no geral. E tudo isso, de uma certa forma, a gente vai descendo esse iceberg até chegar na ponta, na base disso, que é o relacionamento que a gente tem com o papai e com a mamãe. Então, eu trouxe alguns exemplos e trouxe algumas dicas bem básicas para eu dar conta desse relacionamento e não projetar isso nesses temas diversos da nossa vida, né? Que está relacionado aí ao papai e à mamãe. Então, vamos lá. Na constelação familiar, como eu venho trazendo para vocês, existem 3 leis básicas que regem todos os relacionamentos. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento, depois a lei da ordem da hierarquia e a lei do equilíbrio. E a primeira coisa que nós, da constelação familiar, fazemos sempre é olhar o tema da qual é trago, da qual o cliente coloca dentro dessas leis. Então, eu pego, o tema é trabalho. Então, eu pego esse tema e olho dentro dessas leis da constelação familiar o que está em desordem ali, né? E quando eu vou olhar para pai e para filhos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para esses temas. Então, vamos lá. Primeiro tema, pertencimento. O que diz a lei do pertencimento? Todos aqueles que fazem parte do meu sistema pertencem e não pode ser excluído de maneira alguma. O que diz essa lei, então? Que papai e mamãe, aquele ser que deu o espermatozoide, o óvulozinho, para que eu tivesse a vida, eles fazem parte do meu sistema. Vai ser pai, vai ser mãe, para sempre, até nem depois da morte não vai deixar de ser meu pai e minha mãe, independente de quem seja essas pessoas. Esse homem e essa mulher pode ter me dado para adoção, porque tem um monte de pergunta da adoção aqui hoje, vou trazer já já. Então, esse homem e essa mulher pode ter me dado para adoção, pode ter ido embora e ter deixado a mulher sozinha cuidar dos filhos, pode ser um bandido, pode ser alguém da qual eu tenho um monte de julgamento, porém, o pai e a mãe é sempre pai e mãe. E a lei do pertencimento vem ressaltar que não tem como eu excluir essas pessoas da minha vida, do meu coração. Não tem como tirar esses seres daí. Se eu tiro eles, de alguma forma também me tira a vida.
Então, a primeira coisa é reconhecer e dar lugar ao pai e à mãe, aqueles que nos deram a vida. Já já vou entrar na questão da adoção. Trouxe até um desenho para explicar um pouquinho melhor para vocês como é que isso funciona na questão da adoção. Segunda lei, ordem e hierarquia. O que essa lei vem contar? Existe uma ordem de chegada no sistema. Quem foi que chegou primeiro? Papai e mamãe. Papai e mamãe chegaram, depois é que vieram os meninos. Então, no meu sistema e no seu sistema, eu tenho certeza que o papai e a mamãe chegou primeiro, né? De alguma forma, eles se encontraram e depois é que houve os filhos ali. Então, papai e mamãe vêm em primeiro lugar. Eles têm uma grandeza, eles são maiores, eles sempre serão maiores hierarquicamente diante do nosso sistema, certo? E o casamento, a relação homem-mulher, também vem em primeiro lugar os filhos, porque antes dos meninos nascer, teve uma relação homem e mulher ali. Né? Então, a lei da ordem e hierarquia vem contar isso, que existe uma ordem de chegada no sistema, papai e mamãe chegou primeiro, a relação de casal deles também chegou primeiro, e ainda que existe um papel de pai e de mãe que é diferente do papel de filho, né? E a lei do equilíbrio vem contar nessa relação que filho, pai e mãe dá, filho recebe. Então, pai e mãe dá educação, dá carinho, dá amor, sei lá, dá tudo que for e filho precisa receber isso. E aí até trouxe uma colinha aqui de um dos livros que eu mais gosto sobre relações de pais e filhos, que é do John Garrida, um autor da constelação familiar que eu adoro, Onde Estão as Moedas. E ele fala que existe algumas ordens, né? Tem 3 pontos principais, da qual a gente vai conversar um pouquinho hoje, que é que os pais sejam grandes e que deem principalmente a vida, e que os filhos sejam filho e aceite isso. Tati, o que quer dizer isso? Como papai e mamãe nasceu primeiro, papai e mamãe chegou primeiro no sistema, eles nasceram também primeiro que a gente, né? Então, eles são maiores, eles têm um poder sobre nós e uma grandeza sobre a nossa pessoa que é indiscutível. Existe uma hierarquia entre nós com os nossos pais que não tem como ser questionada. E então, papai e mamãe são maiores, são grandes, eu preciso reconhecer a grandeza desse homem, dessa mulher na minha vida. Quando eu consigo aceitar a hierarquia dessas duas pessoas e eu vou para a vida de uma forma grandiosa. Tem uma música que fala que o segredo da grandeza é começar pequenininho. Uma música linda, do Cristiano Salazar. E essa música traz um pouco desse movimento que é: se eu reconheço a grandeza do meu pai e da minha mãe, quando eu vou para a vida, eu posso ir para a vida grande. Quando eu, enquanto filho, me acho maior do que o papai e do que a mamãe, eu vou para a vida pequeno, como criança. E eu não sei se vocês já viram aí alguns adultos que agem nos relacionamentos de casais, nas empresas, como se fossem crianças, cobrando do parceiro, do chefe, dos amigos que os tratem como pai e mãe. E então, é porque de alguma forma, essa pessoa, ela não está reconhecendo a grandeza desse papai e dessa mamãe, e aí ali se acha grande. Então, quando eu vou para a vida, eu não vou para a vida pequena. E aí, então, eu cobro. É aí que entra a projeção. Se eu não consigo aceitar a grandeza do meu pai enquanto homem, enquanto meu pai, quando eu entro num relacionamento amoroso, eu vou cobrar do meu parceiro que ele me trate como filha. E aí começa a ter os conflitos, ou vice-versa. Estou falando no gênero feminino, masculino, porque eu sou mulher e é mais fácil. Mas aquilo então que eu não resolvo aqui, eu levo adiante. E se aqui eu não consigo lidar com essa hierarquia, eu vou na vida, eu vou ter dificuldade de lidar com a hierarquia, com o chefe, com autoridades, de uma forma geral. Então, a primeira hierarquia da qual eu preciso dar conta é aqui com o meu pai e com a minha mãe. Como é que isso funciona? Na fase da adolescência, é claro, e às vezes ali é uma fase normal, até que eu consiga racionalizar de uma forma mais adulta isso.
Mas vocês olham para adolescente, o adolescente fala, não, quem é minha mãe? Quem é meu pai? Não, quem eles acham que eles são para me mandarem? E acha que sabe tudo da vida e quer ir para a vida de uma forma arrogante. A questão maior aqui é a postura da qual eu me coloco. Se eu me coloco diante do meu pai e da minha mãe com uma postura da qual eu reconheço a hierarquia deles, eu vou para a vida de uma forma ok, tranquilo e grande. Então, essa é uma das primeiras coisas que a constelação a gente aprende, né? Que os pais sejam pais sempre e os filhos sejam filhos sempre. E acontece muitas das vezes de pai e de mãe, às vezes ir para o lugar de filho, né? Quantos pais eu recebo aqui e fala para tomar uma decisão, está esperando a opinião do filho ali na casa. Hoje a gente vê muito isso. Quantos filhos a gente vê e fala, nossa, o fulaninho, ele é o reizinho da casa. Ele é que comanda lá, quem dá ordem é o filho lá na casa daquele fulano. E então o pai e a mãe tá saindo ali desse lugar, né? E tá entrando no lugar de filho. E aqui, então, essa lei vem contar isso pra gente. Ó, não pode. Quando isso acontece, vai ter problema. Pai e mãe fica no lugar de pai e mãe, e filho fica no lugar de filho. Uma outra coisa que a constelação nos traz é assim, ó, que os filhos não interfiram nos assuntos dos mais velhos. Adoro essa questão. Às vezes chega a ser um pouco polêmica. O que acontece? Aqui na constelação familiar, a gente aprende, diante dessa lei da ordem, da hierarquia, que quem chegou depois não tem força, não tem autoridade para interferir nos assuntos daquelas pessoas que chegaram antes, seja de uma forma positiva ou negativa. Então, os mais novos não devem interferir na vida dos mais velhos de jeito nenhum. E existe um monte de filho por aí interferindo na vida de casal ou na vida de geral de pai e de mãe. Eu me lembro de uma moça que eu atendi que ela falou que eu mandei o meu pai para fora de casa. E bem assim, eu coloquei ele para fora de casa porque ele traía a minha mãe e eu não aceitava isso. E eu lembro que eu perguntava para ela, uai, mas você namorava seu pai? Seu pai te traía? E ela ficava me olhando de uma forma bem assustada, né? E tempos depois, a mãe dela vivia sozinha e super infeliz. E a mãe dela chegava a verbalizar, né, que ela não queria ter mandado o marido dela embora de casa e que agora todos os filhos tinham casado. Esse é um caso da qual o filho interferiu na vida dos mais velhos. Ela foi lá e tomou uma decisão pela mãe. E aqui a gente aprende que isso traz problema para a vida dessa pessoa que está interferindo lá atrás. Então, filho não interfere. Filhos ou quem veio depois não interfere na vida de quem veio antes. Isso é arrogância, seja para o bem ou para o mal. Tati, mas e nesse caso que o pai traía a mãe e aí a filha foi lá e interferiu? Então, uma relação de casal, uma relação de dois adultos e os dois precisam dar conta deste relacionamento. Um filho é muito pequeno para vir e tomar alguma atitude ali, né? Quando eu faço isso, quando uma mulher, uma menina desse sentido faz isso, ela tá falando para a mãe dela assim, mãe, deixa eu falar, eu dou conta da vida mais que você. E eu é que sei como é que resolve a vida de casado, aí você não tá sabendo lidar com o meu pai. E isso é uma forma muito arrogante de se colocar na vida, é uma forma de se colocar como maior, sabe? De uma grandeza maior do que a mãe. E não respeitar o que essa mãe vive. Então, essa organização que coloca ordem no amor vem contar pra gente que os mais novos não interferem na vida dos mais velhos. Principalmente que filho não interfere na vida de pai e mãe. Pai e mãe são a autoridade na vida deles e na dos filhos também, né? Uma outra questão é que os filhos honrem seus pais fazendo algo de bom com isso. E isso foi um tema de uma live, né? O que é honrar pai e mãe, tá? aí salva. Quem quiser assistir depois tá lá no YouTube. E então, honrar pai e mãe é eu conseguir receber tudo aquilo que veio do meu pai e da minha mãe e fazer algo de bom com a vida com isso. Aqui entra uma primeira coisa que eu quero trazer muito importante, que eu trouxe 2 colinhas, né? Para que eu consiga, então, eu enquanto filho, dar conta do meu pai e da minha mãe, existem 3 palavrinhas mágicas que o Bert Hellinger trouxe para nós,
como modelo e que nos orienta com o que eu posso fazer, que é sim, por favor e obrigada. O Bert Hellinger nos mostrou que quando eu paro com os meus pais, começo daqui do obrigada para cima. Quando eu sou grato, realmente eu consigo falar, papai e mamãe, obrigada por tudo que vocês me deram, e eu recebo tudo aquilo que veio do meu pai e da minha mãe, sem escolher. Então eu recebo tudo, eu recebo todas as histórias, né? Boas e ruins, qualidades, defeitos, o que eu aprovo, o que eu desaprovo, eu recebo tudo aquilo que o meu pai tem para me dar e a minha mãe também, sem cobrar e achar que faltou alguma coisa. Se eu consigo receber isso, eu fico cheia e aí eu vou para a vida e eu não preciso cobrar nada de ninguém. Tem uma figurinha que roda aí no Instagram, que é uma menininha, né? O cara fala para ela assim, eu vou te fazer muito feliz. E aí ela responde, eu já venho feliz de casa. Literalmente, quem consegue receber tudo que vem do papai e da mamãe e tá cheio, não precisa de ninguém para encher aqui dentro. Eu sou um ser humano completo, porque eu recebi tudo aquilo que eu precisava do meu papai e da minha mamãe. E esse receber é dar conta de toda a história, de tudo que o meu pai e a minha mãe têm para me oferecer, seja eu julgando como pouco ou muito. Né? Então eu preciso olhar para aquilo que meu pai e minha mãe me deram e dar conta de receber exatamente o que eles me deram. Aí isso é gratidão, sem cobrar nada, sem rejeitar nada. Aquilo que eu não quero para minha vida, aqui dentro, com uma postura de muito respeito, eu olho para o meu, olho aqui dentro do meu coração, para o meu papai e para minha mamãe, agradeço, obrigada. E o que eu faço com isso é problema meu. Então, às vezes eu guardo, eu jogo fora, mas eu recebo, eu preciso pegar, sabe? Então, é como um presente. Quando alguém vai na sua casa e te entrega um presente, mesmo se for algo que você não vai usar na sua casa, porque não combina com a decoração ou porque aquilo não faz sentido para você, você recebe o presente e guarda e depois faz o que você quiser com ele. E assim, é tudo aquilo que eu recebo do meu pai e da minha mãe. Eu pego o que eles têm para me dar e aí depois, enquanto adulta, eu avalio e vejo o que vale na minha vida ou não. E aí eu não preciso devolver para eles, nem preciso julgar, nem cobrar, né? Então eu recebo e faço e uso isso como um recurso para que eu vá para a vida, seja de positivo ou negativo. Então as perguntas legais sobre isso que nós vamos entrar daqui a pouco. Então a primeira palavra é obrigada, né? Eu recebo tudo o que vem de você, tudo. A segunda palavra é por favor. Por favor, papai e mamãe, me olhe com carinho se eu escolher viver a minha vida. É que dentro do nosso coração, o nosso maior medo é perder o amor do nosso pai e da nossa mãe. E nossos pais, eles têm expectativas grandes em relação a nós. E muitas das vezes eu tenho medo de seguir adiante, de ir para a minha vida e perder o amor do meu pai e da minha mãe. Então, nós mulheres, muitas das vezes, precisamos olhar para o nosso papai e falar, papai, por favor, me olhe com carinho se eu escolher um homem para mim. Porque ele foi o meu primeiro homem. E também os homens para as mamães. E muitas das vezes, muitas das coisas que nós vamos fazer não condiz com desejos, valores e expectativas dos nossos pais. E aí eu preciso desobedecer um pouquinho papai e mamãe para que eu possa crescer. E isso causa culpa. Por isso trabalhar o por favor, papai e mamãe, me olhe com carinho se eu resolvo fazer um pouquinho diferente. Essa é a segunda palavra que a gente precisa trabalhar em relação aos nossos pais. E a terceira e última palavra é sim, eu te aceito, do jeito que vocês são, sem querer mudar nada, exatamente nada. Porque nós, enquanto filhos, não temos força nenhuma de modificar nenhum milímetro no nosso pai e na nossa mãe. E quem somos nós para aceitar ou não? Porque, pensa, se antes da gente ter vida, a gente falou, quero esse pai ou quero essa mãe. A gente não escolheu. Então, aqueles seres humanos, foi a misturinha daqueles dois que nos deu a vida. E ninguém perguntou, antes de eu nascer, Tatiana, olha só, você quer nascer? Ninguém te perguntou se você queria nascer, né? Então, não existe esse controle, essa possibilidade de aceitar ou não o pai e a mãe. Quem somos nós? Somos pequenos diante desses seres. Então, é sim, eu te aceito do jeito que você é, sem querer te mudar em nada.
Quando eu consigo viver isso, a minha vida flui de uma forma leve. E aí, muito das coisas a qual eu projeto aqui na minha vida não vai ser mais projetada. E muitos dos conflitos não vão existir. Então, essas 3 palavrinhas são mágicas para eu seguir para uma vida leve. E aí, agora eu vou respondendo um monte de perguntas aqui, né, que tem. Uma pergunta que veio em relação a tudo isso foi assim, como eu me dou com a falta de paciência com os meus pais? Como que eu me dou, então, né? Falta de paciência com os pais. Eu fico pensando assim, a primeira coisa que me vem talvez a falta de paciência esteja ligado a esse sim que eu estou dizendo de sim, papai e mamãe, eu te aceito do jeito que você é, sem querer te mudar em nada. E aí, então, a primeira questão, né, eu consegui aceitar o meu pai e minha mãe e lembrar que quando eu não aceito o meu pai e minha mãe, eu estou me colocando como maior do que eles, estou em julgamento, uma postura que a vida vai me cobrar muito. Então, vale avaliar que julgamentos são esses e o que é isso que eu não estou aceitando no meu pai e da minha mãe? Que julgamentos são esses que eu estou trazendo e que está me fazendo não ter paciência com essas pessoas, né? Então, esse é o meu primeiro pensamento. O segundo pensamento que me vem é quando eu estou sem paciência com a minha mãe, vamos supor, que eu chego em casa e eu não estou com paciência. Eu posso me perguntar qual é a emoção que está por trás disso. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva, amor, tristeza, medo ou alegria? Será que eu estou indisponível para ela naquele momento? E como é que eu posso contar isso para ela de uma forma respeitosa, né? Mãe, eu agora não tô afim de te ouvir. Ou do tipo, se eu preciso sair mesmo dali, né? Então eu preciso olhar essa falta de paciência e pensar onde que isso né? É a falta de aceitação com essa pessoa, né? Eu não estou aceitando meu papai e minha mamãe, é um julgamento, eu estou me colocando maior do que eles, ou existe alguma emoção ali por trás disso, da qual eu preciso elaborar e entender o que eu preciso. Então, essa seria a minha resposta para a falta de paciência. Se a pessoa que me mandou estiver aí ao vivo e eu não tiver respondido, pode me complementar a pergunta para que eu seja mais clara, tá bom? Uma outra pergunta, uma outra colocação que veio assim. Uma das maiores dificuldades com os meus pais é não ter sido criada pelos meus pais e não ter conhecido o meu pai. Isso dificulta muito a minha relação com eles. Aqui eu acho que entra na questão da adoção, talvez, né? E como é que eu dou conta disso? Quando um pai e uma mãe, quando eles se engravidam, né? Vamos pensar assim. E acho que a gente precisa olhar primeiro pelo fato de que houve uma decisão de deixar a vida acontecer. Isso talvez seja o fato mais importante de ser olhado. E cada um desse pai e dessa mãe que não criou o filho, seja por adoção, seja porque deu para a avó e para o avô, ou que o pai foi embora, ou que a mãe foi embora, a gente precisa pensar que existem histórias e motivos e razões pelas quais esses pais foram embora. E talvez nós, enquanto filhos, não vamos conseguir entender mesmo. Porque nada vai justificar eu pensar que fui abandonada por aquele homem, por aquela mulher. Mas as pessoas, elas têm uma razão, existe uma razão daquele pai, daquela mãe, que deu essa criança para adoção, né? Ou que deixou com uma outra pessoa para ser criada. E se eu, enquanto filha, que sou essa filha, vamos supor, que meu pai e minha mãe não me criou, se eu olho para isso com o presente da vida que eles me deram e que foi o que eles tinham para me dar, então eu recebo, aí eu vou lá para o obrigada, eu recebo a única coisa que eles tinham para me dar e aí eu sigo com força para a vida diante disso. Eu costumo contar para os meus clientes que a gente pensa em relação ao que o pai e o que a mãe dá igual dinheiro, para ficar mais fácil pensar. Imagina que quando eu acabo de nascer, eu penso, nossa, sou muito bonita, nasci e eu mereço R$1 milhão. E aí eu vou lá no meu pai e na minha mãe e falo, pai, mãe, eu nasci e eu mereço R$1 milhão. E aí meu pai e minha mãe juntam tudo que eles têm e falam, poxa vida, eu tenho R$100 para te dar. Só R$100, juntei tudo, revirei os bolsos, busquei, vendi tudo que eu tinha, eu tenho R$100. E aí,
eu, enquanto filha, posso virar para eles e falar assim, beleza, me dá os R$ 100 aí que eu vou buscar 1 milhão que eu quero. Ou eu posso falar, ó, deixa eu falar, como eu mereço 1 milhão, R$ 100 é muito pouco, então eu não quero nada. E aí eu vou para a vida vazia, né? E a gente precisa pensar em amor também desse jeito, porque papai e mamãe, e cuidado também, né? Papai e mamãe dá aquilo que tem. E pode ser que o que eles tenham para te dar ou para nos dar seja apenas os R$ 100. E esses pais, por exemplo, da adoção, pode ser que a única coisa que eles tinham disponível para dar para um filho era a vida. E já é muito. E talvez não. Esse filho precisa olhar para isso, reconhecer que aquele homem, que aquela mulher permitiu, ele deu-lhes a vida. E eu pego isso com gratidão e vou embora, né? Eu costumo falar que se você está aqui vendo a minha live, de alguma forma, não faltou nada. Se o papai e a mamãe biológico não estavam aí presentes para dar o que você precisava, outros adultos estavam ao redor ou outras pessoas que supriram aquilo, então não faltou nada. Eu costumo falar, inclusive, que quantas vezes a gente estava na escola e a gente pequeno precisou de uma intervenção do papai e da mamãe, papai e mamãe não estavam ali. E aí a professora veio e interviu, que fez então esse papel do que eu nem necessitava naquele momento. Assim acontece com os pais de criação, né? Ou com outros adultos que estavam aí na nossa vida durante um tempo e que supriram a nossa necessidade enquanto papai e mamãe estavam ausentes. E aí, respondendo a essa pergunta, né, que é uma dificuldade não ter sido criada pelos pais, eu imagino que por trás disso está uma fala do tipo assim, eu sinto muito a falta do meu papai e da minha mamãe. E aí eu entendo, porque realmente eu acredito que deve doer muito. E se eu consigo assumir isso, eu vou para a vida de uma forma diferente, né? Não ter conhecido o meu pai é uma outra dificuldade que essa pessoa colocou. Eu brinco e falo assim, vai lá e olha no espelho e vê o que é que pode ser desse pai. Eu imagino que não ter uma visão mesmo, a gente é muito concreto, né? Desse pai, dessa mãe, deve ser muito difícil. Mas eu posso olhar no espelho e ver o que é do meu pai, sabe? E entender que ele só podia me dar o esperminha dele e vazar o fora por alguma razão, tá? As próximas perguntas é sobre adoção. E aí trouxe um desenho para explicar para vocês como é que funciona a questão de filhos adotados, sabe? Eu fiz um desenho mesmo, olha aqui, vou mostrar para vocês, ó. O pai e a mãe biológico, o pai e a mãe adotivo e o filho. Olha só, gente, aqui do Facebook. O pai e a mãe biológico, o pai e a mãe adotivo e o filho. O que acontece? Seguindo uma ordem, o pai e a mãe adotados vieram primeiro e foram essas pessoas que deram a vida para essa criança. Então, elas precisam ter o lugar deles reconhecidos, né? Então, eu brinco, tem uma cliente que eu tenho que ela é adotada, eu falo para ela assim, que privilégio, você tem 4 grandes modelos, você tem 2 pais e 2 mães. Na verdade, a gente tem um pai e uma mãe, mas ela teve, quem é adotado, teve o privilégio de ter outras 2 pessoas cuidando e dando aquilo que o papai e a mamãe não pôde dar. E aí eu preciso pensar que essas 2 pessoas só tinham para me dar a vida. E aí eu preciso reconhecer isso e dar conta disso de alguma forma. Se eu consigo reconhecer o lugar, não excluir esse pai e essa mãe de forma alguma, eu consigo ir para a vida de uma forma preenchida. Então, papai e mamãe adotivos não pode excluir o papai e a mamãe biológico, porque sem o papai e a mamãe biológica, a gente não teria essa criança que não teria vida, né? E eles precisam entender que essas 2 pessoas vieram no sistema primeiro, entende? Não precisa ser dado um lugar, ser reconhecido a importância dessas 2 pessoas, né? Então, esse é o sistema de um filho que foi adotado. E aí, agora mesmo eu respondo os comentários de vocês, viu, gente? E aí uma pergunta é assim, ó. Eu conheço os meus pais biológicos, mas eu não tenho conexão com eles. Como seria uma constelação assim?
Eu fico pensando que conexão é uma coisa de alma. E o fato de eu ser filho e filha daquele ser humano já me conecta incondicionalmente com aquelas duas pessoas. Talvez o que possa não existir é afeto. Afeto no sentido de estar junto todos os dias. Aquela coisa de abraçar, beijar, o que eu brinco e falo de chamar para o churrasco, sabe? Então, muito das vezes, eu tenho muito mais afeto, afinidade com os pais adotivos, porque eu convivo com eles todos os dias, e aí é eles que eu quero no meu churrasco. É eles que eu quero abraçar e beijar e tenho intimidade maior. Mas aí eu preciso lembrar que aquele pai e aquela mãe foram os que me deram a vida. Eu não preciso excluir, mas também não precisa essa coisa da afetividade que é construída dia a dia. Gostar de uma pessoa e ter intimidade com ela é construído diariamente no nosso aqui, no dia a dia, né? Então, eu posso não ter grande afetividade pelo papai e pela mamãe que me deram a vida, né? Porque eu não tenho convívio com eles. Eu reconheço o lugar deles, que por causa daquelas pessoas eu ganhei a vida. Se não fosse essas duas pessoas, eu não teria vida, né? Mas não necessariamente existe alguém mais importante do que um outro, entende? Então, espero ter respondido aí. A outra pergunta sobre adoção era: como eu reconheço o homem que me deu a vida? Reconhecendo, eu olho e falo, é aquele ser humano, é aquele homem, meu papai, que me deu a vida. E talvez nessa pergunta eu fiquei pensando que lá atrás tem alguma dor, alguma falta, de eu sentir muita falta dele, né? Eu assisto novelas, contei pra vocês, né? E aí, acho que sexta-feira passada, lá na novela. Putz, filho, não lembro o nome da novela. O que tem o gato lá, sabe? O homem que era o gato voltou para casa e o pai dele não quer aceitar ele de jeito nenhum. Mas se quem assistiu a cena vai ver que o não quero, não te quero aqui é muita dor por trás. É algo do tipo, eu senti muito a sua falta, eu sofri muito com a sua ausência. E na maioria das vezes, frases como essa tem por trás muita dor, tem por trás uma falta muito grande. E talvez eu precise entrar em contato com isso para curar. Olha, papai, eu senti muito a sua falta, né? Eu senti muito, doeu muito não te ter aqui. E aí eu consigo reconhecer esse homem. Quando alguém me pergunta assim, como seria uma constelação assim? Não sei. Constelação é algo de colocar no campo, não tem nada pronto. Pode ser que eu coloque ali o pai, né? E a pessoa, dona da constelação, e eu não sei o que vai acontecer ali. Aí precisa colocar no campo, né? Mas uma boa frase, talvez nesse caso, seria: vocês me deram a vida e eu reconheço isso. Apesar que eu senti muita falta de vocês. Tô chutando aqui, gente. Não dá para saber como é uma constelação, entende? Cada constelação é uma constelação, né? Uma outra pergunta. É normal uma filha gostar mais da mãe do que a mãe gostar da filha? Primeira coisa que eu penso é assim, gostar, gente, é muito relativo. O quanto eu me sinto amada pela minha mãe tem muito mais a ver com questões minhas, do como eu sinto o amor, dos conceitos que eu tenho, do que de verdade o amor da minha mãe para comigo. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu achava que minha mãe não me amava, porque as minhas amigas adolescentes, as mães ligavam o tempo inteiro: onde você tá? Que hora você volta? O que você tá fazendo? E a minha mãe sempre foi muito na dela. Então, se eu falasse para ela que eu estava na escola, ela nunca me ligava para perguntar se eu estava na escola. Ela confiava em mim. Só que como eu via a mãe das minhas amigas ligando, eu falava: putz, minha mãe não me ama. Então, a questão de entender quanto que a minha mãe me ama é muito relativo. Então, quando eu leio uma pergunta dessa, a primeira coisa que eu penso é: esse conceito do amor que eu recebo é muito relativo, né? Quanto é que eu me sinto amada? Tem a ver muito mais comigo do que com realmente o amor ali da minha mãe. Então, uma coisa que eu falei já para vocês muitas vezes é que pai e mãe não precisam de filho. Filho é que precisa de pai e mãe. E ainda que eu trago uma frase desse autor, o John Garrida, que eu adoro, que é assim, ó. O que nos cura não é tanto os nossos pais nos abraçar, mas é
nós abraçar os nossos pais. O que ele quer dizer com isso é que o que de verdade vai nos levar para a vida e fazer diferença é realmente a minha postura diante do que o meu pai e minha mãe têm para me dar. E às vezes, o que eu tô falando que é pouco amor do que a minha mãe tem para comigo, é tudo que ela tem para me dar. E eu tô exigindo e querendo mais, né? É lembrar da historinha do dinheiro que eu contei agora há pouco. Né? E aí, depois que eu leio de novo, eu penso assim, é normal uma filha gostar mais da mãe? É, porque a filha é que precisa da mãe. Então, realmente, filho ama incondicionalmente mãe e pai, né? Acho que é um amor muito grande, independente de quem sejam essas pessoas. Quando alguém me traz uma dor, nesse sentido de pai e mãe, de não aceitação, no fundo ele está falando assim, Tati, me ajuda a amar minha mãe do jeito que ela é. Então é isso. Como faço para não ser igual aos meus pais? Gente, só tem um jeito da gente não repetir as histórias dos nossos pais e não ser igual a eles. É literalmente quando eu consigo aceitá-los. Literalmente, ao sim, eu te aceito do jeito que você é, sem querer te mudar em nada. Porque o que acontece? Quando eu não aceito algo nos meus pais, eu julgo e critico eles de ser daquela forma, a minha criança interna, lá na lealdade, vai fazer de uma forma inconsciente exatamente igual a eles, para que dentro seja uma forma de equilíbrio e dizer, papai e mamãe, tá tudo certo você ser como você é, para te mostrar isso, eu vou fazer igual a você. Então, a única forma que existe de eu não repetir aquilo que o meu pai e a minha mãe fazem, que eu não gosto, é aceitando e respeitando eles. É olhando para eles e dizendo, ok, é o jeito que você dá conta, eu aceito e eu respeito. E aí, na minha vida, eu posso fazer diferente. Enquanto eu critico, enquanto eu julgo, enquanto eu fico lá na birra, igual o menino, não vou ser igual a minha mãe, no julgamento, aí é que a gente faz igual. Igualzinho, ó. Então, é aquela frase de aquilo que eu rejeito me aprisiona e aquilo que eu libero me deixa livre. Então, a aceitação aqui me deixa livre para ir para a vida e não ter que repetir as histórias dos nossos pais. É por isso que a vida fica leve. Então, eu brinco e falo, gente, bora aceitar papai e mamãe do jeito que quiser. Bora não querer ser melhor do que eles, pra gente ir pra vida de uma forma livre, né? Deixa eu ver qual mais. O que me dificulta em aceitar meu pai são os momentos difíceis vivenciados com ele. Eu acho mesmo que tem pai e tem mãe que de alguma forma pode fazer algumas coisas difíceis de serem aceitas diante dos nossos olhos e julgamentos. Mas, de novo, a gente precisa pensar que o papai e a mamãe tá ali sendo pai e sendo mãe com o melhor que ele pode ser. É todos os recursos que ele tem. E a gente precisa olhar atrás e entender que atrás do meu pai e da minha mãe é um homem e uma mulher. E que existe toda uma história. E se o meu pai aprendeu com o pai dele que educa se batendo, ele não sabe de outro jeito, ele vai me bater. Então a gente precisa olhar e entender que mesmo sendo situações muito difíceis, era exatamente o que esse homem tinha para te dar. E se eu pego isso e levo para minha vida como um recurso, se eu não fico ali me colocando como vítima, se eu não fico ali, ai, olha, coitada de mim, meu pai não me deu carinho. Então, se eu não me ponho como vítima, eu vou para a vida forte. Então, é novamente aceitar. Não é um aceitar sem responsabilizar, é um aceitar sem julgar. Todas as pessoas que fizeram algo com filhos ou não, eles vão sofrer consequências por eles mesmos. Não precisa de nós filhos querer julgar, sabe? Quem somos nós para fazer isso? Acho que eu respondi todas as perguntas. Passei 10 minutinhos do nosso tempo, vou olhar aqui os comentários. Eu vi que tem algumas perguntas aqui no Face. Oi, gente, tem um povo sumido aqui no Face. Eu vou ler aqui, tem uma pergunta, né? Um beijo para vocês que estão aí comigo. Minha mãe faleceu e eu tinha 1 ano. Fui criado pela minha madrasta. Mês passado fez 34 anos que minha madrasta cuida de mim.
ela me ama igual seus filhos verdadeiros. Para você foi uma prova de amor? Acredito que uma prova de amor de ser humano, né? E muito legal quando você coloca que ela é sua madrasta. A gente precisa reconhecer isso. Padrasto, madrasta não ocupa lugar de pai e de mãe. Eles nos criam porque tá ali. Mas precisa se entender que pai e mãe, não é madrasto nem padrasto, né? E se ela sabe reconhecer isso, é lindo isso. É lindo uma mulher que consegue educar e dar aquilo que uma mãe não pode estar presente, né? Eu acredito que a sua mãe, onde é que ela esteja, ela deve ser muito grata a essa mulher que, nossa, eu chego a me arrepiar e emocionar mesmo. De muito grata a essa mulher que deu aos filhos dela, com 1 ano de idade, né? Muito tempo, muita dedicação, né? Então, eu acredito sim, viu, que é uma prova de amor. E que lindo reconhecer que eu tenho uma mãe e também tenho uma madrasta. Porque padrasto e madrasta não pode ocupar lugar de pai e de mãe de jeito nenhum, né? Então, eu diria que você pode ser muito grata a essa mulher por ter te dado aquilo que a sua mãe não pôde dar. Mas entender no fundo do seu coração que você recebeu o suficiente e tudo o que você precisava da sua mamãe para estar aonde você está hoje, né? Que lindo e que privilégio você teve de ter uma mulher que topou te dar aquilo que a sua mamãe não pôde te dar, né? Grata a ela, né? Grata a esse exemplo. Obrigada, viu, por ter colocado isso e ajudar aqui na exploração desse tema. É sim, então, uma prova de amor, né? O que mais? Acho que daqui não tem. Deixa eu ler aqui os comentários. Oi, gente! Povo bonito, tem um tanto de gente bonita aqui. Oi. Deixa eu ver o que mais. Tem um monte de coraçãozinho. 43 anos de abandono. E hoje, através de você, consigo ressignificar. Meu Deus, muito obrigada por contribuir, te ajudar a ressignificar. Olha só o que eu penso de abandono. Tem um ditado que a minha avó falava que era assim, ó. Coitado de fiote de rato que nasce pelado no meio do mato. Acho que abandono é isso. Acho que abandono é quando um pai ou uma mãe joga o menino lá no meio do mato e ninguém pega. Mas se o pai ou a mãe pega e deixa com alguém para cuidar, não é abandono. A gente não sabe quais razões. E olha que existem, às vezes tem razões para proteger os filhos, sabe? Então a gente precisa olhar para isso de uma forma diferente mesmo, né? Papai e mamãe dá cada um o que pode dar. Que bom que você ressignificou isso e pensa. Você recebeu o suficiente, porque você está aqui comigo. Você recebeu exatamente o que você precisava receber dessas pessoas aí. Porque senão você nem estava aqui comigo, tá? Que bom, me sinto muito grata de contribuir para o processo de cada um de vocês comigo aqui, tá? Que lindo! Ai, vou dormir muito feliz. Vou escrever até para minha gratidão hoje. O que mais? Então, um monte de oi. Oi, oi, oi. Um povo bonito. O que mais? Nossa, que tanto de gente que passou por aqui hoje. Oi, gente. Oi, oi, oi. Ó, eu acho que não tem pergunta, tem só ois. E eu retribuo o oi de vocês. Não sou muito de ficar lendo os nomes, né? Porque depois isso fica gravado aqui e eu já recebi algumas mensagens me pedindo para não citar o nome. Então, para eu não ler nome de alguém que não queira, eu prefiro não ler de ninguém. Mas, gente, eu vejo cada um, cada rostinho que entra aqui. Eu vejo vocês, leio tudo que vocês me mandam, tá? E tô aqui para compartilhar e a gente crescer junto e ressignificar a história juntos. Aprendo com a história de vocês todos, né? Como essa história sua que você acabou de colocar aqui no Facebook. Que legal, adorei ler essa história e acrescentar aqui no nosso conteúdo, tá bom? Sobre padrasto e madrasta, tá? Gente, bora então seguir a semana cheio de pai e de mãe, sabendo que esses homens e que essas mulheres nos deram tudo que a gente precisava e que nós somos cheios sim, né? E se eu ainda não me sinto cheio, eu posso cuidar e trabalhar disso. Se do nosso tema ficou ainda alguma dúvida, gente, pode me mandar.
mensagem, pergunta, que eu tento gravar como vídeo para colocar no feed de notícias durante a semana, tá bom? Olha só, as nossas lives estão sendo de 15 em 15 dias. Na nossa próxima live vai ser especial para as mulheres. Porque é mês das mulheres, nós vamos falar da conexão com o feminino, do ser mulher. Então, esse é o tema para a próxima live. Conexão com o feminino, nosso lugar de mulher, a relação com a mãe, que tem tudo a ver com isso. Se você tiver algum questionamento, alguma dúvida, pergunta ou qualquer coisa em relação a isso, me manda aí, eu construir uma live bem legal pra gente, tá bom? Então, gente, muita gratidão e colocar o papai e a mamãe de vocês no meu coração, porque se não fosse eles, nós não estaríamos juntos aqui hoje. Muita gratidão ao meu pai e minha mãe que me deu a vida como presente e eu me comprometo a fazer algo de bom. E é isso que também papai e mamãe de vocês esperam, esse compromisso de fazer algo de bom com a vida. Então, um beijo no coração de vocês. A gente se encontra durante a semana aqui nas redes sociais. E quem vier no consultório para terapia também, né? E a gente se encontra. Então, até daqui 15 dias não, a gente se encontra aqui, né? Nas redes, todos os dias nós estamos juntos aqui, conectados. Muito obrigado pela presença de vocês, pelas contribuições, perguntas e colocações. Me ajudou a construir um tema legal para o nosso dia a dia, tá? Beijo grande, boa semana, bora cheios de vida para mais uma semana cheia de possibilidade aí. Beijo, até!